Boa tarde. Hoje é segunda-feira, dia 10 de fevereiro de 2020, nós estamos começando mais um giro de notícias aqui direto do Departamento de Comunicação do Sindicefaz, hoje para falar dos 24 anos da entidade que são comemorados hoje. Foi nesta data, 10 de fevereiro, lá de 1996, que os dirigentes do Sindifisco e do Sindifaz consolidaram, juntamente com as categorias representadas por essas duas entidades, a unidade dos fazendários baianos numa única entidade, o Sindicato dos Fazendários da Bahia, a mais importante, legítima e representativa entidade dos fazendários, completa 24 anos de luta e de legitimação da representatividade de toda a nossa categoria, diga-se de passagem, desde os técnicos administrativos, servidores do fisco, tanto agentes de tributos quanto auditores fiscais e mais os aposentados que representam, que são desses segmentos citados. O Sindicefaz, desde então, tem sido uma referência da luta dos servidores públicos baianos contra o arrocho salarial. Importante lembrar que foi num período em que o governo do arbítrio, do autoritarismo e da prepotência se impunha sobre os servidores públicos que o Sindicefaz foi criado. É bom lembrar que a entidade foi fundada 2 anos depois do fim das diárias especiais, do redutor salarial, que tantos prejuízos trouxeram aos fazendários e que agora vem sendo ressarcido através dos acordos de precatórios do Tribunal de Justiça da Bahia. E as duas entidades, Sindifisco e Sindifaz, se unificaram exatamente para fortalecer a luta dos fazendários contra aquele governo autoritário. Governo este que 10, 11 anos depois incentivou uma divisão em nossa categoria com o surgimento de uma organização não governamental que até hoje atua na Fazenda e que dividiu a luta da categoria naquele momento, fazendo a felicidade do patrão. O patrão fica muito feliz quando encontra entre os trabalhadores aqueles que fazem o papel de quinta coluna, incentivados por aqueles mesmos que impunham o redutor salarial e o fim das diárias especiais. Uma outra entidade foi fundada, mas o Sindicefaz continuou firme e fazendo a luta dos fazendários. É importante lembrar que foi a luta do Sindicefaz entre 2007 e 2012 que conseguiu recuperar os enormes prejuízos trazidos pelo governo do arbítrio do passado. O governo do redutor salarial, o governo do fim das diárias especiais e do arrocho salarial. Foi a luta dos fazendários, a perspicácia e a capacidade de negociação do Sindicefaz que fez com que a nossa categoria recuperasse parte das suas perdas impostas anteriormente. Foram 6 anos de uma profícua relação com a gestão da Fazenda, mantendo a independência da entidade e fortalecendo-a junto à sua categoria. Foi o Sindicefaz também que depois conseguiu resolver o problema do teto salarial através das suas lutas e do seu departamento jurídico, entre outras conquistas de nossa categoria, tanto do fisco como dos técnicos, a exemplo da GDF, a exemplo da Lei 11.400, da GDF para os técnicos e da Lei 11.470 para o fisco. O Sindicefaz continua firme. Agora, quando o novo governo de feição autoritária tenta se impor sobre a categoria, é bom lembrar, há 2 anos, com o corte na consignatária da entidade, deixou o sindicato durante 2 meses e meio sem receita, o sindicato manteve-se firme, independente e não sucumbiu. E mais recentemente, quando se tentou caçar a liberação sindical, quando se caçou a liberação sindical de nossos 2 diretores auditores fiscais, Cláudio Meirelles e Ubirajara Lima, companheiros que continuaram firmes na luta do sindicato, fazendo a representação desse segmento da categoria em nossa entidade. Portanto, nesses 24 anos do Sindicefaz, nós teríamos aqui um leque imenso de coisas para falar. Mas queremos falar exatamente dessa história de luta. Mesmo sob perseguição, mesmo sob tentativa de divisão,
os fazendários mantiveram-se unidos em torno do Sindicefaz e as vitórias sempre vêm para quem mantém-se firme, unitário na luta. Viva o Sindicefaz, viva os 24 anos dessa legítima entidade dos fazendários baianos.